Bem, amigos da Topema, tenho um prazer aqui em recebê-los nesse canal eletrônico e eu queria falar um pouco para vocês da Topema. A Topema está completando este ano 49 anos e nesses 49 anos tivemos a honra de fazer uma das maiores ou considerada a maior cozinha do mundo. Uma cozinha que serviu 70 mil refeições durante a construção da Itaipu Binacional, entre o lado brasileiro e o lado paraguaio. Nós temos esse trabalho já há muito tempo desenvolvido no sentido do conceito de turnkey, ou seja, cozinha completa entregue para você, nosso cliente, com o conceito de chave na mão, turnkey, né, como eu disse. Em 2010, nós recebemos o certificado ISO 9000, que muito nos honra. Também temos o certificado em metro e o certificado CE para a Comunidade Europeia. Nossos valores fundados na felicidade, na tradição, na modernização do nosso parque industrial. Então, vocês podem ver um pouco das nossas máquinas automáticas, muito de nossa tradição, dos equipamentos, como eu falei, chave na mão, e principalmente de nossa equipe, o nosso corpo de engenheiros, nosso corpo de vendedores, nosso corpo financeiro, enfim, toda a nossa empresa, nosso time, focado no atendimento de todos os nossos clientes. Nós atendemos diversos segmentos, trabalhamos com segmentos de hotelaria, fast food, supermercados, restaurantes, concessionárias, entre outros. Estamos sempre buscando atender a você, nosso cliente, de uma maneira especial. E por isso que nós dividimos nossa área comercial em segmentos e cada segmento com um gestor da sua área. Há mais de 5 anos desenvolvemos uma nova divisão em nossa empresa, a divisão chamada Innovations, Innovations de inovação. O foco desta linha é redução de consumos e custos operacionais, aqueles custos ocultos em toda a operação. São gastos a mais de água, energia, tratamento de resíduos sólidos, entre outros. E o nosso foco nessa linha foi então voltada a essa economia que nós trazemos para você, nosso cliente. A linha Innovation é dividida em 4 segmentos. Topema Energia, que cuida do aquecimento de água, como eu vou aquecer a água com menos consumo de combustível. O segundo tema é gestão de resíduos sólidos. Então, todos nós sabemos o problema que um resíduo orgânico gera em nosso ambiente e nós vamos mostrar a vocês como é que a gente pode tratar também o resíduo sólido de seu estabelecimento. Outra divisão de nossa linha Innovation é a redução de consumo de energia. Pelo próprio nome já diz a importância. E o quarto ponto, a nossa quarta divisão, a tratamento de efluentes e água. Vamos ver em seguida alguns desses produtos. Vamos falar um pouco da Topema Energia. Topema Energia é focada em aquecimento de água. Nós podemos fornecer a vocês aquecimento de água solar, bastante sustentável. Nós podemos fornecer também gás, diesel, eletricidade, mas nós temos em nossa concepção de produtos o aquecedor de água biomassa. Biomassa é um combustível renovável, vocês podem ver aí nas ilustrações, o briquete, o pellet e até a própria lenha, desde que seja lenha de reflorestamento. Nossas máquinas aquecem a água através do consumo desses combustíveis sem gerar fumaça, que é super importante. É uma queima completa, uma combustão completa, gerando então muito mais energia através dessa biomassa e não dando resíduos na atmosfera. Este sistema de aquecimento, se comparado com a energia elétrica, ele gera até 90% de economia em relação à eletricidade, cerca de 50% a 60% em relação ao gás, e assim por diante, entre outros combustíveis. Vamos falar um pouco sobre gestão de resíduos sólidos. Todos nós sabemos o que o lixo orgânico ou resíduo orgânico gera no meio ambiente. É o chorume, são insetos, ratos, enfim, uma série de problemas que a gente tem nos aterros sanitários e que hoje, inclusive, em nosso país, está cada vez mais difícil, né? Os aterros estão lotados, os lixões já são proibidos, já se tornou lei. Então,
Além disso, além de pensar no meio ambiente, nós também temos que pensar em nossas operações. Em nossas operações, o que é a geração de resíduos sólidos, o que é a gestão desses resíduos. Eles geram custos, como refrigerar o ambiente onde está o lixo, energia para isso, produtos para detergentes para limpar esta área, mão de obra para lidar com esse produto e, obviamente, em vários locais, o custo dessa coleta, o custo de levar ao aterro sanitário. Qual a solução que nós apresentamos ao mercado? É uma processadora de resíduos orgânicos, por exemplo, de 30 quilos. Em 8 horas eu transformo o lixo orgânico em biomassa e água de reuso. Essa biomassa foi reduzido o volume em 80% a 90%. Só aí a gente já viu o grande benefício disso. Além do mais, você tem essa água de reuso limpa, que você pode utilizar no seu jardim, para limpar o seu piso, entre outros aspectos. O processo dessa máquina é muito simples. Você coloca o lixo orgânico nela, aperta o botão de iniciar, aguarda o ciclo. Como eu falei, na de 30 quilos são 8 horas, nas máquinas maiores podem chegar a 20, 22 horas. E ao final do processo ela para sozinha, você vai lá e faz a retirada desse composto. Esse composto, misturado com terra, uma relação de 1:3 aproximadamente, você pode usar como adubo. Trabalhado esse subproduto, essa biomassa, pode também ser queimado em fornalhas como a nossa, sem fumaça, ou você ainda pode usar isso como aditivo de ração animal, obviamente desde que pré-analisado. Ainda sobre o tópico de gestão de resíduos, quero explicar a vocês um outro equipamento que é a fritadeira com filtros. Essa fritadeira com filtros, ela vai fazer com que você possa utilizar o óleo de sua cozinha até 6 vezes mais, filtrando diariamente, num sistema totalmente automático. Ao apertar de um botão, a bomba vai recircular esse óleo e vai fazer essa filtragem. É bom e muito importante a gente saber que 1 litro de óleo nos rios pode contaminar até 1 milhão de litros de água. Então é muito importante que a gente utilize muito bem o óleo ou a gordura vegetal de nossa cozinha. Vamos ao tópico redução de energia, de consumo de energia. Então a Topema traz ao mercado um equipamento inovador. Chama-se forno booster. Booster porque acelera o processo de cocção. Todos nós conhecemos o antigo forno convencional, conhecemos já há muitos anos, desde 1991 chegou ao Brasil, pelas mãos da própria Topema, o forno combinado, mas agora a gente traz a você o forno booster. O booster ele nada mais é do que um forno combinado, ou seja, que trabalha com ar quente, com vapor, só que ele tem também o micro-ondas. O micro-ondas ele é capaz de acelerar em até 70% os processos de cozimento. Então você já imagina quanta energia e quanto tempo a gente vai economizar no nosso processamento dos alimentos em cada um dos estabelecimentos com o nosso forno booster. Redução de consumo de energia. Outro produto que traz muita redução de consumo de energia em nossas cozinhas é o fogão de indução. Vou tentar explicar em poucas palavras para vocês como é que funciona. A indução é uma bobina de cobre onde passa uma corrente elétrica que gera um campo magnético. Esse campo magnético age sobre as moléculas de ferro nas panelas, fazendo com que elas atritem, gera calor e esse calor passa então para os alimentos. A diferença entre um fogão a gás, por exemplo, e esse fogão de indução é que essa energia é passada direto à panela. No caso do fogão a gás, por que ele aquece em volta? Porque o gás está aquecendo, a chama está aquecendo o ar está aquecendo a panela e a panela está aquecendo o alimento. Com isso eu tenho uma perda de eficiência. No fogão elétrico a gás, a eficiência é entre 40% e 60% da energia colocada para o cozimento. Já no fogão de indução, essa eficiência é de 90%. Então, quando vocês veem essa demonstração do fogão de indução, profissional, obviamente, estou falando, vocês vão ver que, no mínimo, a velocidade de cocção é o dobro. Então, você coloca uma água para ferver e, se você não tomar conta, ela já vai estar fervendo. Então, isso é muito importante para os processos de cocção, mas também porque, se você trabalhar com fogão elétrico a gás, você se queima, você tem a chama. No caso do fogão de indução, como eu falei, é só um campo magnético, você não vai se queimar. Você pode tocar ali a superfície, ela vai estar quente só pelo contato da panela, mas não como num fogão a gás. Não vai haver incrustações, tanto na panela, a panela não vai ficar preta, então você vai economizar água e detergente na limpeza desses utensílios. Você não está queimando oxigênio também do ambiente, mas principalmente a segurança do trabalho
eu acho que é a grande principal benefício que você tem em relação ao gás, mas sem dúvida nenhuma o consumo. Porque o consumo, você fala, energia não é mais caro que gás? Bom, isso depende de mercado, mas quando você numa cozinha liga o fogão a gás, eu desafio a vocês, normalmente ele fica ligado quase o dia inteiro, um charbroiler, uma chapa, um fogão. Simplesmente o cozinheiro, o chefe, ele liga e acaba deixando ligado, porque ele vai utilizar daqui a pouco, mas no fogão de indução ele tem um sensor que quando você tira a panela, ele desliga automaticamente. Então você tirou a panela, virou, simplesmente o consumo de energia é zero. Então essa é a grande economia, vocês podem ver nos gráficos, são economias a mais de 50%, em vários casos testados. A gente tem aí clientes de restaurantes, de hotéis e uma grande rede de fast food com mais de 200 equipamentos já aplicados. Eu posso dizer para vocês que a economia é substancial. Continuando no tópico de redução de consumo de energia, quero mostrar a vocês a coifa sem duto. A gente chamou assim, coifa sem duto, muita gente questionou o nome, mas na verdade são coifas realmente que fazem a extração dos vapores, dos gases emanados da cocção e tratam isso no próprio ambiente. Então esse equipamento faz uma recirculação dessa exaustão, tratando com filtro de gordura, com filtros inerciais e com filtros minerais, para evitar o odor e arrastar e tirar esse vapor e essa gordura do ambiente. Então vocês imaginem a economia que se tem em sistemas de exaustão, com dutos. Vocês imaginem, por exemplo, num hotel ou num prédio que tem que subir essa exaustão até o último andar, ou num shopping center, quanta economia a gente não pode trazer. E obviamente economia de energia, porque quanto menos dutos a gente tiver nesse sistema, menos energia eu preciso para fazer rodar o exaustor e fazer esse tratamento dos gases. Então aí mais um produto da nossa linha Innovations, que nós chamamos de coifa sem duto. Existe a coifa sem duto vertical, para produtos mais gordurosos, fritadeiras, broilers e outros equipamentos elétricos, e também a coifa sem duto horizontal, utilizada mais em elementos que geram vapor, como cozinhar massas, entre outros produtos. Redução de consumo de energia. Refrigerador horizontal e vertical modular. Bom, todo mundo pensa que refrigeração é tudo igual, mas nós da Topema investimos em mais uma inovação. Nossos refrigeradores consomem até 40% a menos energia. E vocês devem estar me perguntando como, né? São diversos aspectos, desde a menor perda de carga em relação a posicionamento entre o evaporador e o compressor, não necessidade de ponto de dreno numa geladeira, por onde o frio poderia sair, portas com fechamento automático a partir de 35 graus. Enfim, são várias as características que a gente implementou dentro do projeto desses refrigeradores para trazer essa economia. Além de tudo isso, a gente chama ele de modular não só pelos tamanhos, padrões, né, mas porque eles são feitos em painéis. Assim como os painéis de câmaras frias, você pode levar o seu refrigerador horizontal ou vertical para a sua cozinha totalmente desmontado. E vocês me perguntam, Nelson, para que eu quero um refrigerador desmontado? Bom, vamos pensar que você tem que subir para um andar superior, onde você tem, por exemplo, uma estocagem e você tem que passar por exemplo, numa escada caracol. Você pode levar todos os painéis para lá e em 30 minutos você monta, ou nós montamos para você, o seu refrigerador. E além de tudo, lembrando que é 40% de economia. Além dele ser desmontável, facilitar o acesso aos locais, redução de custos de transporte, sem dúvida nenhuma, ainda por cima lhe dá uma economia de energia. Redução de consumo de energia. Temos o produto chamado Ecos de economia. Qual é a economia, qual é o produto? Todos nós que temos refrigeradores e câmaras frias, sabemos como às vezes se abre e fecha muito essas portas. Cada vez que se abre uma porta de uma câmara fria, por exemplo, entra ar quente, esse ar quente bate no sensor do compressor, ou seja, da temperatura que está entrando na câmara, ele liga o compressor. Ao ligar o compressor, nós estamos gastando energia. E aí vocês falam, o que esse Ecos faz? Esse Ecos nada mais é do que um dispositivo com um gel dentro. Esse gel imita a temperatura dos alimentos dentro de sua câmara. E você coloca esse sensor do compressor ali naquele gel. Então, quando você abrir a porta,
não é nesse exato momento que o calor atinge os seus alimentos e que a inércia dos seus alimentos em manter aquela situação em que está, de repente ele pode levar 2, 3, 4, 5 minutos para começar a perder aquela situação que ele estava, ou seja, começar a aquecer o alimento. É nesse momento que o seu compressor precisa ligar. E é isso que faz o nosso Ecos. Nosso Ecos só vai então acionar o seu compressor na hora necessária. Com isso, vocês podem ver o gráfico. Em vez de eu ter a cada abertura de porta a ciclagem no compressor liga, desliga, eu vou ter um circuito, né, um liga-desliga muito mais lento, levando então uma economia de até 50% de energia e até 75% a mais da vida útil do compressor da sua geladeira ou da sua câmara. Isso, obviamente, dependendo do uso de abertura e fechamento de porta do seu equipamento. Redução do consumo de energia, Temp Control. Esse equipamento faz o controle da temperatura, umidade e abertura de portas de sua câmara ou refrigeradores. Esse equipamento, com um sensor sem fio, você coloca, por exemplo, em sua câmara, programa a temperatura que você deseja que essa câmara se mantenha e, sem fio, ele vai se conectar a essa central. Essa central, através da internet, vai mandar todas essas temperaturas para um website onde você vai ter sua senha e durante 6 meses todas as temperaturas, aberturas de portas ou teores de umidade de sua câmara estarão lá registrados. Além desse registro, que obviamente facilita o dia a dia, você não precisa ficar de hora em hora marcando a temperatura de uma determinada câmara fria ou refrigerador, você ainda vai ter um outro benefício, os alarmes. Então, se você programou que uma câmara de carnes, por exemplo, deve ficar entre 2 e 4 graus, e você fala para o sistema, bom, após 20 minutos que ela saiu desse range de temperatura, eu quero que soe um alarme. Vai soar um alarme na sua cozinha, vai soar um alarme através de um SMS no celular que você programar e vai ser enviado um e-mail também para a pessoa que você desejar. Imagine à noite, quando faltar energia ou quando algum problema ocorrer e você for perder os seus produtos, você vai ter esse aviso antes e você vai poder correr e fazer o acesso aos seus produtos e levá-los para um lugar seguro. Então, Temp Control, mais um produto da nossa linha Innovations. Tratamento de efluentes e água. Dentro desta linha, dispomos da caixa de gordura inteligente. O que é caixa de gordura inteligente? Normalmente, uma caixa de gordura tradicional, ela segura ali os elementos sólidos, mas aquela gordura, aquele óleo que vai para a sua tubulação, que ao ser resfriado, ele vira uma pasta e começa a fechar o orifício da sua tubulação, entope, e aí você é obrigado a chamar o desentupidor, que quer cobrar a conta por metro, né? Acho que todos nós já vimos isso acontecer. Você coloca a nossa caixa de gordura inteligente, o que ela vai fazer? Ela vai separar nesse recipiente branco todo o óleo que for passar por aquela tubulação, com retenção entre 92% e 98% desse teor de gordura dissolvido na água, e aí a água vai para o esgoto. Então, se você está retendo 92% a 98% da gordura antes de chegar no seu esgoto, certamente você não vai ter mais problema de entupimento em sua cozinha ou em seu estabelecimento. É isso que nós chamamos de Big Dipper. Na verdade, nós temos 3 produtos dentro dessa linha, o Big Dipper, que segura até 98%, o Easy Clear, que é um equipamento um pouco mais compacto e mais econômico, que é 92%, e também as caixas de gordura Trapzilla, que são para substituir aquelas caixas de gordura de sua obra, de concreto, que em vez de você ter que ficar lá raspando ou chamando a pessoa, fazendo a manutenção das suas caixas de gordura, raspando o concreto para tirar toda aquela sujeira de gordura emplastada, você simplesmente coloca uma bomba dentro do Trapzilla e ela suga tudo. Como ela é feita de polietileno de alta densidade, você não necessita de raspagem, simplesmente ela, com sucção, ela vai estar sempre limpa. Então, são mais produtos dessa nossa linha Innovations. Redução de consumo de água. Nesta linha de consumo de água, temos 2 produtos iniciais que eu quero mostrar a vocês. O primeiro são esguichos de pré-lavagem, que por si só já economizam água, porque quando você solta a mangueira, né, a pistola, ela para de sair água, mas nós temos também aí uma inovação. Temos o esguicho tradicional e temos o esguicho chamado low flow, ou seja, fluxo menor. Esse fluxo menor, com o mesmo poder de arraste dos esguichos, eu vou ter 50% de consumo de água.
Então, uma economia substancial que você nem percebe que está perdendo todo dia aí na sua cozinha. O segundo produto que eu gostaria de falar com vocês é o auto-off. O auto-off nada mais é do que a substituição do seu aerador por uma haste, onde com a própria pressão da água, essa haste mantém a água fechada e ao você mover essa haste para as laterais, você vai ter o fluxo de água. Então você imagina, isso substitui aquelas torneiras elétricas, as torneiras de joelho. As torneiras elétricas é aquela que às vezes você põe a mão e nunca abre, né? Isso acontece em vários shoppings que a gente vê por aí. E a outra, aquela que você tenta com o joelho, com o pedal e depois de um tempo aquela borracha do pedal, ela acaba endurecendo e já perde a sua função e começa a pingar. Se você também tem uma torneira que pinga aí no seu estabelecimento e não está afim de trocar a torneira, você compra simplesmente esse auto-off, tira o seu aerador, rosqueia ali e a sua torneira vai parar de pingar no momento, naquela hora. Então é uma economia a mais de 70% de consumo de água, assim. Mais um produto dessa nossa linha Innovation agora para redução do consumo de água. Outro produto que a gente oferece é a máquina de gelo da Topema. A máquina de gelo ela é feita através de um congelamento contínuo e a extrusão desse gelo congelado. Bom, que tudo isso que você falou, Nelson, eu não entendi nada. Bom, então tá bom. O nosso gelo é feito como se fosse um gelo em raspadinha. É um cilindro com uma rosca sem fim. Toda a água e toda a energia colocada nesse cilindro vai transformar essa água em gelo. Você fala assim, mas não é isso em todas as outras máquinas? Não, vou explicar já. Esse cilindro, essa rosca sem fim, vai extrusando o gelo, fazendo essa extrusão, e esse gelo, ao chegar no orifício desse cilindro, ele é prensado e é transmitido por uma mangueira remota, que eu vou também explicar para vocês. Vamos voltar um pouquinho então para entender que dois outros tipos de máquina de gelo a gente tem no mercado. Existe uma máquina de gelo que é uma cascata de água. Essa água ela fica correndo ali numa placa fria e essa placa fria vai fazendo o gelo, uma parte dessa água é reciclada e a cada ciclo, se você colocar o ouvido ao lado dessa máquina, você vai ver que a cada ciclo uma parte dessa água que não virou gelo é jogada fora. Então você gastou energia para gelar essa água, você gastou a própria água e você jogou ela fora. O outro tipo de máquina que existe no mercado é uma bandeja. Essa bandeja tem dedais, esses dedais também são gelados, vão se formando o gelo e depois, ao gelo estar formado, essa bandeja cai. Ao cair, o que acontece de novo? Essa água vai para o esgoto, com a energia que você usou para gelá-la e com essa água. Voltando à nossa máquina então, comparativamente, eu já posso dizer para vocês que a gente economiza até 30% entre água e energia comparando a nossa máquina de gelo com as máquinas tradicionais do mercado. Fora isso, como eu falei para vocês, a máquina ela transfere o gelo remotamente. Fala, como assim? Normalmente uma máquina de gelo, você coloca a máquina de gelo e ela vai caindo sobre um recipiente isotérmico, ou um bin, como o pessoal costuma chamar, e ali fica acumulado. Na nossa máquina, o gelo é gerado nesse cilindro e ele pode ser transmitido na menor máquina até 6 metros de distância e na maior máquina até 20 metros de distância. Que vantagem eu tenho? Uma máquina de gelo gera duas coisas para você. Ela gera o ruído, além do gelo, lógico. Ela gera o ruído no ambiente e ela gera calor no ambiente. Então esse ruído, se eu puder pôr essa máquina numa área técnica, numa área externa, protegida com algum telhado, por exemplo, esse gelo é gerado lá fora, a troca de calor é muito melhor, ou seja, a eficiência da máquina aumenta em muito, e esse calor que é gerado nessa máquina, ele fica lá fora, ele não vai consumir o ar-condicionado do nosso ambiente. Além disso, obviamente, o ruído lá fora não vai perturbar os nossos clientes, ou enfim, o nosso pessoal, a nossa equipe de trabalho. Então essas são as vantagens que a gente tem, além da economia, como eu disse, de 30% de água e energia da nossa máquina de gelo da linha Innovations. Vamos aumentar a produtividade de sua cozinha com a nossa linha Innovations. Vamos falar de dois produtos. Um é o secador de talheres e o outro é o polidor de taças ou copos de vidro. Vamos primeiro no polidor de taças, né? Então hoje quando a gente pensa em polir uma taça, eu lavei na máquina de lavar, eu tentei secá-la, mas normalmente o que se faz? Perfex, não pode falar a marca? Então pano. Panos que o pessoal utiliza,
álcool e mão de obra. Bom, esse pano, no primeiro copo, na primeira taça, eu até posso crer que está limpo. Agora imagine na 10ª taça, né? Fora aqueles fiapos, né? Aqueles pedaços de pano que podem ficar no nosso copo. Desagradável. Então essa nossa máquina polidora de copos, ela injeta ar quente nessas cerdas que vocês podem ver nas figuras. Esse sistema de rotação das escovas fazem essa secagem, esse polimento das taças. Vamos agora falar do secador de talheres. A primeira coisa que uma pessoa, ao sentar num restaurante qualquer, ou mesmo em casa, quando pega o talher e o copo, é olhar o talher, simplesmente para checar se ele está limpo. Muitas das vezes somos surpreendidos por marcas de gorduras, marcas de dedos ou até sujidades. A nossa máquina secadora de talheres, ela trabalha da seguinte maneira. Você lava o seu utensílio da forma normal, pode ser manual, pode ser na máquina, e joga esses utensílios, facas, garfos, colheres, dentro da máquina. Ali nessa máquina existe um determinado polvilho, vamos chamar assim, onde essa massa ali é aquecida, ele vira altamente secante, ele vai absorvendo a água desses talheres. Depois passa-se por uma lâmpada germicida e ao final do processo você tem o seu talher limpo, seco, esterilizado e quente. A máquina, ela não lava o seu talher. Como eu falei, você já lavou ela. Mas ela também serve como um dedo duro se a sua máquina ou a sua lavagem não foi bem feita. Porque se tiver alguma partícula de gordura, sujidade, esse pozinho vai ficar impregnado ali naquele talher, indicando a você que você tem que lavá-lo de novo. Então, com esta máquina, além de você economizar nos panos de novo, álcool, mão de obra, para secagem e lustragem desses talheres, você ainda traz uma melhor qualidade no teu serviço, dentro do seu restaurante, dentro da sua cozinha, enfim, dentro do seu estabelecimento. Produtividade em sua cozinha. Bom, vamos falar um pouco mais fora da cozinha também. Muito usado em cozinhas industriais, em fast food. Vamos falar um pouco de máquina de sorvete soft. A nossa máquina traz maior produtividade, além do consumo menor de energia. Menos peças para você desmontar e limpar, que já dá uma produtividade, mas principalmente a aeração. Nós temos um modelo de máquina que você pode regular você mesmo, sem o auxílio do técnico, entre 20% e 80% de aeração. A aeração num sorvete soft é super importante. É a quantidade de ar que você consegue misturar a massa do seu sorvete, fazendo ele ficar mais agradável ao consumo. E, obviamente, aumentando a lucratividade de quem está vendendo esse produto. Então, essas máquinas de sorvete, em vários modelos, máquinas de sobrepor, máquinas de piso, máquinas de milkshake, máquinas de iogurte, máquinas de açaí, todas essas você pode ter muito mais produtividade utilizando as nossas máquinas de sorvete da linha Innovation Topema. Vamos falar também agora um pouco do presente e futuro. Robo Innovations. O que é isso? É um robô, é um quiosque autônomo que iniciou o seu projeto através do serviço de robô de sorvete. Como é que funciona isso? Você passa o seu cartão de crédito e débito, escolhe os sabores, escolhe os toppings, o robô pega o copo, serve o sorvete, serve os toppings e te entrega o produto. Além da diversão, além, enfim, do momento diferencial de você ter um robô te servindo, de você estar programando um robô, você ainda tem uma vantagem, que é toda a telemetria das vendas realizadas. Você pode acompanhar essas vendas através de uma câmera web. Você tem a cada 15 minutos, subindo na internet, todas as vendas que foram feitas naqueles 15 minutos, que tipo de massa foi utilizada, né? Chocolate, creme, morango, iogurte, qual foi a venda que foi feita, que tipo de topping foi utilizado, enfim, você tem controle total sobre a operação. Mais um produto, como eu disse, do presente e do futuro, Robô Innovations. Innovations Topema. Bom, essa linha que começou há mais de 5 anos e não para de crescer, focada de novo na sustentabilidade, focada na economia de custos operacionais de vocês, né, de todos os estabelecimentos, restaurantes, hotéis, enfim, não interessa onde que a gente pode aplicar todos esses equipamentos que eu mostrei para vocês. Mas vocês devem estar se perguntando, bom, e agora? O que eu faço, né? Bom, além de poder contactar
um de nossos especialistas na Topema, através do nosso site, através do nosso telefone. Eu quero dizer a vocês que a nossa equipe está treinada para analisar o caso específico, visitar a sua operação ou receber dados através de checklists e desenhar junto com você a melhor solução e gerar um relatório de todas as economias que a gente pode conseguir dentro da sua operação específica. Obviamente, dependendo da característica do estabelecimento, uma ou outra aplicação será mais forte, terá um benefício maior, mas sem dúvida nenhuma todas elas terão um benefício. Imagine lá, como eu falei aí atrás, o próprio auto-off, todo mundo tem água, todo mundo pode ter uma torneira que pode economizar um pouquinho de água e que dirá os outros equipamentos. Então, vocês podem baixar os nossos catálogos aí, cadastrando-se no nosso website. E, sem dúvida nenhuma, será um prazer recebê-los aqui. Estamos aqui em nossa cozinha experimental. Alguns chamam de show kitchen também. Vai aí uma homenagem a vocês. Enfim, estou aguardando todos vocês aqui visitando a gente. É importante porque vocês vão ver ao vivo tanto a nossa fabricação como todos esses equipamentos que estão em volta da gente, tocando neles, entendendo as economias, perguntando suas dúvidas e, obviamente, a gente aprendendo cada vez mais com vocês, nossos clientes, porque é de cada conversa dessa que sai mais uma inovação. Então, obrigado por terem assistido a gente. Estamos aqui à disposição.